Que os nossos orixás nos abençoem, a bênção de todos e todas. Sejam bem-vindos a esse momento, né? A esse, mais um encontro do Pedagogias, nesse nosso terceiro, se eu não me engano. Terceiro, não é, Will? Terceiro módulo. É o nosso terceiro módulo, segundo encontro. Pois é. E aí, o nosso próximo módulo, ele vai ser o último módulo, certo? Onde nós vamos ter um trabalho intenso, porque a gente vai estar discutindo mais profundamente as práticas pedagógicas. Então, hoje nós vamos traçar um caminho bem mais concreto, né? Bem mais concreto. Como eu sempre venho falando, em todos os momentos, o que a gente vem construindo, ele necessita a antecedência dessa cadeia lógica que a gente vem fazendo desde o começo do curso, né? Por exemplo, ninguém vai chegar e vai instituir um trabalho com orixá dentro da sala de aula sem fazer um processo de desconstrução, né? Primeiro, desconstrução de uma base do racismo estrutural, desconstrução de uma base do racismo religioso, desconstrução da base de um racismo epistêmico. E aí é muito importante que a gente tenha que aprender de uma forma bem mais nítida como é que nós vamos trazer os orixás para dentro da sala de aula. Uma das grandes preocupações que eu sempre tive, né, primeiro, enquanto pai de santo, enquanto educador, e por ter feito uma tese com base em uma trajetória de pesquisa histórico-dialética, marxista, né, que foi uma proposta bem de desconstrução da minha orientadora para depois, porque eu vinha trabalhando com relações étnico-raciais e religiosidade, terreiro. E aí, no doutorado, eu fui trabalhar com a educação do campo e no contexto do marxismo, né? Então, ela disse, olha, o que eu posso te ajudar é aqui. Então, caminha por aqui para tentar entender os fenômenos que tu vai dialogar lá na frente. E aí eu fiquei meio que em uma base de desespero, né? Porque, imagina, eu venho com um arcabouço de autores na minha construção enquanto pesquisador, e aí mergulho em um outro cenário diferente, eurocêntrico, mas que, ao mesmo tempo, me deu base para discutir duas coisas que são importantes para a gente, né? Aceitei o desafio, porque fui orientado espiritualmente para aceitar, né? E aí eu disse, vou, né? Depois eu entendi o porquê, mas tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente nós temos que discutir modelos de desenvolvimento. Para nós, povos de santo, para a sociedade em geral, para as nossas comunidades, né? Nós estamos falando para comunidades periféricas, que é o que a gente já vinha falando nos encontros passados, né? E nós precisamos também discutir projeto de sociedade. Então, eu sempre me preocupo em tudo que eu faço de tentar fazer esse link, que foi justamente uma das questões que foram levantadas. Mas como é que eu vou levar o orixá para dentro da sala de aula, né? Se as pessoas estão preocupadas com arroz e com feijão, com a garantia do arroz e do feijão. Sim, tudo bem, mas uma coisa não está desligada da outra, porque a vivência com a ancestralidade, a partir da ancestralidade, essa perspectiva da ancestralidade, ela não está desvinculada dessa preocupação. Quem discute um campo filosófico sem trazer para uma realidade prática, ao meu ponto de vista, com respeito a todas as pessoas, é você ficar no meio do caminho, né? Com respeito ao trabalho que todos constroem. Por exemplo, o nosso amigo Luiz Rufino, ele faz um trabalho poético fantástico, no sentido de construir o Pedagogia das Encruzilhadas a partir da sua tese, né? Mas ele fica no campo
pedagógico e mais filosófico. Então, a partir dele, quantas pessoas não conseguiram caminhar nessa perspectiva aberta por Exu e trazer para uma realidade prática? Hoje, o Exu nas escolas e o Pedagogias, eles existem também por conta dessas leituras e desses movimentos. Então, são movimentos que eles são importantes. Mas eu me preocupo muito com como é que nós vamos trazer para uma realidade prática, real, de transformação. Com base nisso, né, ainda em um contexto de pós-mestrado, eu escrevi esse artigo que foi uma indicação de leitura para vocês. Ele está publicado nesse livro aqui, eu só tenho um exemplar, né, que foi da universidade que eu trabalhei, lá no Rio Grande do Norte, a UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, temáticas em educação, conceitos e perspectivas em prol do ensino na educação básica. Então, o artigo, eu pedi para o Cisco nos ajudar em relação à construção do slide, desse slide. Eu projetei aqui uma ideia do texto, né? De um texto base que estava em construção ainda, que é justamente o ensino de ciências, as possibilidades para a Lei 10.639 através das lendas mitológicas dos orixás. Eu não entendia como eu ia fazer na época. Todo mundo está vendo o slide aí, gente? Confirma, por favor. Babá, ainda não está sendo apresentado, não. Ah, não? Não. Ok. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver agora. Agora sim, vai dar certo. Deu certo? Sim. Massa. Então, essa ideia aí do ensino de ciências e as possibilidades para a implementação da lei. Observe que desde 2016 eu venho me questionando em relação à implementação da lei. Por quê? Porque eu sempre fui muito agoniado, preocupado de saber como é que nós iríamos trabalhar identidades positivas, né? E aí eu não entendi o cenário ainda. Hoje eu vou apresentar um cenário para vocês, eu consigo sim fazer o desenho da aplicabilidade. Mas para a gente é interessante, né, entender que tudo isso vem a começar através dos itãs, através das lendas mitológicas. Então, em todo momento, eu estou seguindo o princípio da ancestralidade. Qual é o princípio da ancestralidade? Muita gente vai pensar na ancestralidade apenas como a caracterização dos antepassados. Não é só isso, né? A ancestralidade nos diz que nós estamos aqui porque alguém abriu caminho, sim, para que a gente estivesse. Mas em todos os momentos eu estou revisitando o passado, né? E aí hoje nós revisitamos o passado através dessas mitologias, através desses itãs. Para quê? Para remodelar o momento presente, que é o processo educativo que nós vamos desenvolver nas salas de aula. Para quê? Para projetar um futuro, para projetar um outro contexto civilizacional, para projetar novos processos educativos. Então, né, uma ideia de como abordar realmente as práticas para a implementação da Lei 10.639. E aí, nesse contexto inicial, nesse artigo, dava para a gente pensar muito a ideia. Vocês estão conseguindo me ver direitinho ou ficou escuro aqui? Tá tranquilo. Tá tranquilo, pai. Seguir. Pronto, beleza. Então, é muito de tentar pensar aqui, né, esse conhecimento a partir dessas práticas de implementação da lei, né? Então, tendo ideia, né, que esse conhecimento, entenda como base que esse conhecimento, ele é um conhecimento que ele sim antecede a colonização. Antecede a colonização. Se ele antecede a colonização, tem todo um universo de leitura que é importante que a gente faça daquele cenário histórico, né,
daquele período histórico. E é interessante a gente pensar que nós estamos falando de uma outra perspectiva de ciência, né, de uma ciência que não é apenas essa ciência cartesiana, essa ciência pautada em uma lógica branca, né? E é tão interessante a gente falar isso, porque falar aqui para vocês e falar para o público, né, dos estudantes da Unilab, é um local de conforto, né? Então, eu posso falar desse outro modelo de ciência que nós queremos, mas quando eu vou debater com outros cientistas, né, outros colegas, parceiros de profissão, sejam eles pedagogos ou físicos, né? Parabéns a todos os físicos, hoje é dia do físico. Então, como eu sou graduado em física, fui muitos anos professor de física, né? Me sinto contemplado por esse dia. Quando eu vou falar para os físicos, para os matemáticos, eles ficam em choque. Por quê? Porque todo o processo educativo deles e delas é pautado com base, né, na empiria, né, numa perspectiva cartesiana. Só que os outros paradigmas da ciência, eles já vêm antecedendo o que a gente está discutindo aqui, abrindo caminho, mas eles não discutem a perspectiva da ancestralidade, né? E quando a gente, de terreiro, traz a ancestralidade como centro desse paradigma científico, né, para pensar esse outro modelo de ciência, o que a gente faz? A gente está dizendo que a gente acredita em um mundo que não é visível, que não é material, no mundo dos ancestrais, no mundo espiritual. E eles ficam em choque. Por quê? Porque nós estamos acreditando naquilo que a ciência ainda não tem a capacidade de medir. E aí é a desconstrução do empirismo, né? Porque eles não conseguem medir o ir e vir, por exemplo, dos nossos ancestrais, dos outros planos espirituais para cá. Eles tentam apontar perspectivas, mas fica sempre na ideia estereotipada, como, por exemplo, as ciências africanas, né, como sendo sempre atreladas, por exemplo, eu vejo até como um processo de subalternização, né, das populações e dos grupos étnicos africanos, das civilizações africanas. As ciências africanas sempre atribuídas à ideia, por exemplo, da vinda de astronautas do passado, extraterrestres. Quer dizer que as populações africanas elas não tinham capacidade de desenvolver ciência. Não há esse suporte, há esse porte tecnológico. Mas se você, por exemplo, for ver no Egito a construção das pirâmides, até hoje, ou até a dificuldade existente em reprodução desse contexto arquitetônico, ela é complexa demais. Então, eu estou afirmando aqui que existem outros padrões de ciência, né? Então, nós estamos aqui falando de uma nova perspectiva, porque é uma perspectiva que parte de África, das Áfricas, né? E aí, para a gente, né, como eu sou pedagogo, eu também trago a ideia das formas de abordagem, né, que são os gêneros textuais, o teatro, fantoches, seminários, uso de tecnologias, novas tecnologias, dança, música, canto. E aí, nessa época, ninguém pensava na ideia do ensino remoto, de jeito nenhum. E hoje a gente consegue tentar perceber que todo esse cenário ele teve que se reinventar. Então, como é que nós vamos nos reinventando nesse processo? Nós estamos falando de um conhecimento que, na nossa perspectiva, ele não está desatrelado, de jeito nenhum. Porque o conhecimento tradicional, ele também vai ser complementado pelo científico, e o científico também vai ser complementado pelo tradicional, porque, na nossa perspectiva, a nossa ciência é o que a gente faz. É o que a gente faz, nós fazemos ciência, né?
E aí essa ciência, que ela é orgânica e ela é ancestral, ela tem uma outra caracterização, diferentemente desse cenário que foi e é tão instituído para a gente, por exemplo, dentro do contexto das ciências naturais, né? E aí, a relação dos conhecimentos, né, ancestrais seculares com o ensino de ciência, sendo que nós, de terreiro, trabalhamos com o ensino de ciências em todo o contexto. Então, se nós estamos, por exemplo, no barracão, ensinando um Iaú, um filho de santo, a dançar, se nós estamos fazendo um banho de erva, um chá, cuidando da terra ou dos animais, ou nas cozinhas, né? Nas cozinhas, no meu axé a gente chama senzala, nas cozinhas, fazendo, né, a comida que vai ser oferecida aos ancestrais ou para a gente mesmo, nós estamos promovendo ciência. Mas os conhecimentos científicos e acadêmicos, eles caracterizam, né, para depois dar uma outra perspectiva, uma outra roupagem, né? Aí eu venho e consulto o mestre Nego Bispo, em que ele diz que esses saberes científicos, eles são saberes sintéticos, né? E os nossos saberes são saberes orgânicos, porque esses saberes, eles não estão desatrelados de jeito nenhum desse cenário, desse contexto. Então, nós estamos pensando, por exemplo, na valorização desses conhecimentos, né? E num sentimento, né, orgânico mesmo, né, dessa ideia de que tudo está conectado, tudo está em cosmobiointeração. Hoje eu reescreveria esse artigo, tanto que eu tenho uma proposta de reescrever esse artigo com o Will e com o Cisco, falando e apontando essa nova roupagem que a gente vem dando com base nessas pesquisas, né? Ou quem quiser também reescrever o artigo, fique à vontade, né? Eu acredito que nós, enquanto produtores, né, de conhecimento, na perspectiva de terreiro, a nossa ideia é a expansão. Então, reescrevam esse artigo, quem quiser melhorá-lo, ou reescrevam os outros artigos que eu já fiz, para a gente tentar aprofundar. Aqui o conhecimento, ele não é estático, e eu não sou o dono, de jeito nenhum, não é esse o intuito. Então, a ideia, realmente, é compreender esse processo orgânico, né? É compreender esse processo orgânico de biointeração, entendendo a potencialização desse axé, sem essa ideia aqui de assimilação, né? Entendendo a potencialização de axé, entendendo uma potencialização de um contexto em que nós vamos ressignificar a vida, né? A vida, porque sem a ideia orgânica e ancestral de que todos nós e todos esses saberes, eles podem dialogar, as nossas crianças, elas vão continuar sendo expulsas das escolas. Elas vão continuar sendo expulsas, os jovens, das universidades, porque não dialogam, né? Eu estava até finalizando a escrita do livro Exu nas Escolas, e uma das coisas que eu dizia era justamente isso, que enquanto a universidade, enquanto a escola não compreender as inteligências múltiplas e parar, por exemplo, de atender apenas as prerrogativas alienantes do contexto dos grandes conglomerados internacionais, do Ministério da Educação, das provinhas que vão dizer os indicadores, medindo o conhecimento de matemática e língua portuguesa, e direcionando o cenário educativo apenas para essas duas disciplinas, nós não vamos compreender o universo a partir das nossas diversidades. Nós não vamos compreender o universo a partir das crianças, né, de um estado de desconstrução dos corpos e mentes das crianças. E nesse cenário aí, quando a gente chega e mergulha na ideia de que as crianças de terreiro, elas aprendem a cantar, elas aprendem a dançar, elas aprendem a contar história, ou seja, a imaginar,
elas aprendem a adivinhar, desenvolver outros sentidos, né? Elas aprendem a lidar com a terra, a importância de lidar com a terra, lidar com os animais. Elas aprendem a importância das relações humanas e das relações interpessoais a partir da própria hierarquia das religiões de matriz africana. Então, elas aprendem muito cedo, desde quando são iniciadas ou a partir do seu cotidiano de vivência, todo esse vai ser um potencializador de inteligências múltiplas. Aí, quando as crianças chegam dentro da escola, que percebem a ideia da sectarização, e eu destaco até uma fala do professor Sidney Nogueira, que ele fez uma live comigo, que ele diz assim: pai, o modelo da escola é o modelo da igreja. O professor, ele ainda está lá no púlpito, ele ainda está lá como pastor, como dono do conhecimento, o que é muito complicado para a gente. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é construído coletivamente. Eu não compreendo um conhecimento onde a construção dele vai sendo sectarizado, né? E aí é até muito contraditório, porque, por exemplo, nós professores somos graduados em uma disciplina, mas quando nós vamos para a prática, nós damos aula de, por exemplo, eu dava aula de física, primeiro, segundo, terceiro ano, matemática, primeiro, segundo, terceiro ano, química, biologia, inglês, se tivesse até história para complementar a carga horária, eu estava dando essa aula de história, né? E aí, quando eu cheguei, é interessante dizer isso, e como eu tenho 2 graduações, eu cheguei na Unilab, aí as minhas amigas me colocavam para dar aula das 2 áreas. Eu disse, gente, calma, eu vou ficar aqui no que eu vim para fazer. É aqui que eu tenho que aprofundar as minhas investigações. Eu não tenho como dar aula de história, de língua banto, eu não tenho como dar aula de ensino de geografia, ensino de história, organização da educação básica, ensino de ginga, religiões de matriz africana no Brasil, dança, né? Ou seja, não. Chegou um momento hoje que a gente tem que traçar uma perspectiva que tudo isso pode ser desenvolvido, sim, a partir de um cenário que nós estamos, mas com o pezinho ali dentro daquele cenário. Por quê? Porque nós estamos falando de tudo, mas nós não temos como dar conta de tudo, né? A gente tem que centrar a nossa especificidade. Então, no meu caso, eu disse, olha, só trabalho com manifestações culturais africanas e afro-brasileiras. Mas durante a minha vida toda, eu fiz esse diálogo, né? Minha vida toda acadêmica. E aí, hoje, quando eu lanço a ideia da gente vir para essa encruzilhada epistêmica para discutir várias áreas do conhecimento, eu não estou falando de um processo, né, de separação, estou falando de um processo contínuo. E aí, nós precisamos entender, por exemplo, que esse estado é um estado de reeducação, né? E aí vem toda a perspectiva de reparação, né, que o Estado ele tem que promover, ele tem que ressarcir os povos africanos e os descendentes de todo o contexto, de atrocidades que foi o escravismo criminoso e de todo o contexto de enfrentamento diário que a população negra, prioritariamente, e as religiões de matriz africana sofrem em relação ao racismo, né? Seja ele estrutural, epistemológico, religioso, ambiental, institucional, e hoje enfrentando as amarras desse sistema que, para a gente, é a colonialidade, né? Então, eu trouxe aqui algumas leis que elas são importantes serem mencionadas, né? As relações étnico-raciais, prioritariamente, elas vêm a ser desenvolvidas para o enfrentamento de tudo isso que eu já falei, mas, ao mesmo tempo, né, a perspectiva de luta a partir de uma autoestima positiva ou de a construção de identidades
positivas referente à imagem e aos saberes e conhecimentos das populações originárias, tradicionais, negras, de terreiro, enfim, das identidades negras, né? Então, a Lei 7.716, de 89, promulgada em 5 de janeiro de 89, que identifica os crimes resultantes de preconceitos de cor e raça. A 8.081, que estabelece os crimes e penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional praticado pelos meios de comunicação, né? Eu poderia utilizar muito essa lei aqui para desenvolver aí os processos de racismo religioso, né, que as pessoas vêm atacando, ou me atacando, ou nos atacando nas redes sociais. Mas a gente sabe que a nossa estratégia de ação, ela vem a ser outra. A morosidade disso aqui, né, ela é gigantesca, mas é importante que a gente saiba que nós temos, sim, caminhos legais de atuação. A 9459 de 97, que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou cor, e acrescenta o parágrafo 140, decreto 2048 de dezembro de 1940, né? E aí, essa ideia de promoção de uma autoestima ou de identidades positivas da população negra ou das populações originárias e comunidades tradicionais vem a nos tecer uma ideia, né, da identidade cidadã, né, dessa identidade cidadã. Hoje eu não usaria mais esse contexto, mas, enfim, é uma identidade em que a gente vai discutir, principalmente, prerrogativas em que o professor, para falar sobre essas temáticas, o primeiro processo é o processo de desconstrução dele ou dela. Dele ou dela. Por quê? Porque sempre que você vai pautar, você pauta em relação a alguma coisa. Você vai utilizar a relativização da sua análise. E aí, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nós vamos utilizar a nossa própria caminhada. E ali na sala de aula, nós vamos ter um contexto em que as diversidades, elas existem. E elas são, né, materializadas a partir do olhar e dos sentidos de cada criança ou cada jovem que está dentro da sala de aula. Então, com base nisso, como é que nós vamos entender que essa diversidade é que tem que ditar a caminhada, né? Que tem que ditar a caminhada. Seria muito hipocrisia da minha parte dizer, o senhor vai colocar, professor, os tantos orixás goela abaixo nas crianças? Não. Nunca fiz isso e não é essa a minha pretensão. Mas tudo que eu vou mostrar aqui pode ser muito bem adaptado conforme as realidades que vocês vão enfrentar, ou não é nem enfrentar, vão dialogar na sala de aula, né? Nos contextos das salas de aula de vocês, ou dos terreiros de vocês. Por quê? Porque eu estou falando aqui de uma retroalimentação de axé, né? De uma retroalimentação positiva, de um axé de encantamento, de um axé de promoção de identidades em que nós temos como ideia principal o diálogo, né? O diálogo. E esse diálogo, ele vem a ser pautado, sim, nesse caminho, por nós agora, mas vocês vão encontrar as realidades de vocês. Então, por exemplo, dentro de uma comunidade indígena, como é que você vai levar itãs, né, ou lendas, ou contexto mitológico indígena? Dentro de uma comunidade do sertão do semiárido, como é que você vai levar essa leitura?
Dentro de uma comunidade, por exemplo, amazônica, como é que você vai levar essa leitura? Então, são cenários diferentes que eles têm que ser pautados a partir de ideias positivas, onde a gente pode promover a vida, né? E a estruturação da vida positiva para outras identidades, não apenas a branca, as brancas, né? Então, hoje, todo mundo está vendo esse slide também? Gente? Sim, babá. Agora Sim. parou. Sim, Pronto, tranquilo. é porque eu voltei aqui para ver se vocês Tá. estão aí. Estamos todos vivos. Às vezes eu fico com medo de estar falando sozinho aqui 20 horas, viu, gente? Mas vamos lá. Vamos voltar. Então, como é que nós hoje vamos trabalhar no ensino de ciências, né? Muita gente deve estar se perguntando, professor Lincoln, por que o senhor fala tanto do ensino de ciências? Né? Gente, porque, como eu disse, eu sou graduado em física. Quando a gente vai, por exemplo, colocar no Google ensino de ciências e relações étnico-raciais, é uma quantidade de material muito pequena em relação ao ensino de história e relações étnico-raciais. Se a gente tem aqui como base a desconstrução do racismo, né, nós vamos falar de relações étnico-raciais. Qual é a ideia principal? Que ela perpasse por todos os conteúdos, né? Que ela perpasse interdisciplinar e transdisciplinar por todo o currículo. Só que no ensino de ciências, um professor de física, ou de química, ou de biologia, talvez ele tenha uma disciplina de relações étnico-raciais. Enquanto, né, um professor de história, ou português, ou artes, vai ter todo um cenário em que ele vai conseguir dialogar. Por quê? Porque é uma disciplina em que a lei atua diretamente. Então, desde a formação na universidade, hoje a gente consegue fazer uma outra leitura de inserção, certo? Então, deixando assim, bem nítido, para que vocês consigam diferenciar a perspectiva de abordagem. Por isso as ciências vieram primeiro. E agora, no outro modo, a gente faz uma abordagem bem mais orgânica, né? E ancestral. Então, a nossa ideia hoje é continuar, lembrem que nós iniciamos no encontro passado, falando do orixá Ossan, né? Falando do orixá Ossan, falando de um Itã de Ossan. Então, hoje, nós continuamos com Ossan falando, se eu quisesse falar de Oxumaré, de Xangô, de Nanã, de Oxalá, eu teria como? Teria sim, e demais, porque aqui nós temos tanto esse livrinho aqui do Reginaldo Prandi, né, como muitos outros, como a tradição viva dentro dos nossos terreiros, dos nossos babás e iás, dos nossos ogãs e equedes, irmãos e irmãs ebomes mais velhos e mais velhas, que conseguem, sim, passar esses itãs, essas lendas, essas histórias. Então, é um conhecimento que ele não está estático, de jeito nenhum. É um conhecimento em que ele é dinâmico, ele é dinamizado. Então, itãs, nós temos. A relação agora que nós vamos fazer é da dinâmica. Então, pensando isso aqui desde o nosso projeto de pesquisa, Encruzilhadas, nós traçamos uma ideia de estar discutindo a partir da BNCC diretamente, certo? Da BNCC. Por quê, professor? Porque a BNCC vai dizer assim, 60% dos conteúdos básicos nós vamos direcionar. 40% dos conteúdos, eles vão ser com base no contexto regional. Eu não quero saber do contexto regional, porque na grande maioria das vezes, os diretores, as CREDs, né, Secretarias de Educação, elas vão dizer assim, olha, a gente tem que se preocupar no mínimo com os conteúdos básicos. A gente tem que priorizar os conteúdos básicos. E aí é com base nos conteúdos básicos que a gente vem atuar. Por quê? Porque quem é que garante que os 40% outros vão ser trabalhados e desenvolvidos?
né? Então, pensando na ideia da ruptura mesmo, o Wilton quer apresentar isso aqui, que eu tiro esse slide, porque aí fica melhor. Pode ser. Porque aí fica melhor para você ir direcionando. Projeta aí, por favor. Eu só vou te pedir para colocar em formato ampliado, viu? É ficha. Deixa eu só ajeitar aqui para transmitir somente a tela do slide. Pronto. Tá dando para ver? Aumenta, Tá sim, Will. aumenta. Calma. Aqui é um Samsung 2 de memória RAM. Então, vamos lá. Pode passar para outra página, por favor. Só desligar aqui teu som. Obrigado. Então, a ideia aqui é que essa aula realmente ela seja pautada na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, nós estamos projetando um conteúdo, certo? Que ele venha a ser desenvolvido no ensino fundamental, anos iniciais, né? Iniciais, no segundo ano. No segundo ano. Nessa ideia, qual é a nossa perspectiva? Trabalhar os seres vivos no meio ambiente, ou seja, priorizar as plantas, né? Priorizar as plantas. E aí está aqui o caminho de aplicabilidade na BNCC, ensino fundamental, anos iniciais, ciências, né? Em que nós vamos identificar as principais partes de uma planta, a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos. E a função desempenhada por cada uma delas. Analisar a relação entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. Então, você observe que aqui a gente começa com a ideia de trabalhar, né, as plantas, mas, na verdade, o contexto de trabalho é a cosmobiointeração, né? Ou seja, a BNCC, ela nos dá base para trabalhar a cosmobiointeração, a partir dessa ideia. E outro cenário também que a BNCC abre, para que a gente trabalhe aqui, é a ancestralidade. Então, é o que a gente vai desenvolver agora. Will, pode passar. A ideia é que nessa aula de hoje, né, ou nesse momento de aula, se não der para trabalhar em uma aula, a gente pode pensar em trabalhar em 2 ou trabalhar em 3 aulas, né? Que o Itan de Ossan, mostrando de onde ele veio, porque nós queremos fazer justamente o processo inverso, quando as pessoas dizem assim, a professora Célia vai falar de macumba na sala de aula. Não, nós não vamos falar de macumba na sala de aula. Macumba era, né, ou eu estaria sendo proselitista se eu fosse, por exemplo, rezar ou fazer um ritual religioso. E aqui nós estamos falando de quê? De antepassados, de ancestrais, né? Então, é interessante que a gente diga de onde Ossan veio. De onde Ossan veio? De qual local
Em qual ciclo de escravização Ossan veio? Né? Nós estamos falando aqui de cultura, de saberes. Então, é uma ruptura. Sabe quando tem uma rachadura e fica ali aquela água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É essa caminhada, né? É uma ruptura epistêmica. Porque se você vai chegar aqui e vai lá... peraí, vem cá que eu vou trazer uma folha de algodão. Dum, tum, 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 dum, dum, riri, iba, miti, ori, xalaré, iba, miti, geoto, luofó, e matomotuo, achoriri. Aí, você vai estar fazendo a mesma coisa de Pai Nosso, Ave Maria, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, né? Você vai estar fazendo a mesma coisa. A nossa caminhada, ela não é essa. Não é esse o contexto. É dizer, sim, que veio um ancestral nosso, africano, para o Brasil, e que o seu povo foi escravizado já em África, trazido forçadamente para cá, e a partir dessa ideia, a partir dessa ancestralidade, fazer todo um diálogo, né, de desconstrução até chegar no Itan de Ossan, né? Ossan não quer destruir as plantas. Aí vem o Itan de Ossan, ensinando a cuidar das plantas. Como funcionam as plantas? Como funciona? Para que elas servem? É possível usarmos as plantas nas escolas? Qual é a leitura, por exemplo, que nós vamos fazer de um contexto de ecossidadania, né? Ou um contexto em que ou de sustentabilidade, ou de um cenário em que a perspectiva do terreiro ela esteja viva na ideia da cosmobiointeração, porque a cosmobiointeração ela pode ser uma leitura de mundo a partir desse universo cosmológico africano, afro-brasileiro, afro-indígena, quilombola, cigano, porque você está entendendo que a ancestralidade ela vai dialogar aí com todo esse cenário. Pode passar, Will. Will, fica conversando, né? Então, aí, ó, presta atenção. A história de Ossan. Vamos entender a ancestralidade como? E a tua parte, que tu vai falar agora? Ainda não. Pronto. Pronto. Então, a ideia realmente é que o passado, né, a gente revisite esse passado mítico e ancestral, né, ele dialogue com o presente, nessa ideia do início, né, do presente, ou do começo, meio e começo, ou do passado, do presente e do futuro. Sabendo que essa reinvenção ela é um contínuo, né? Passado, presente, futuro, ou começo, meio e começo. A ideia do passado místico que usamos para referenciar o presente são as práticas a partir da nossa realidade, e aí é interessante que o professor que está no Rio de Janeiro, ele não vai ter como exercer uma prática da mesma forma que um professor que está no semiárido. Por quê? As plantas que estão lá vão ser algumas espécies, nem sempre vão ser as mesmas daqui. Então, a leitura desse contexto, né, desse cenário em que nós estamos inseridos, ou seja, uma educação contextualizada, ela vem a ser também uma das prerrogativas fundamentais. Dizer também que o futuro, ele pode ser a partir dos projetos coletivos e sustentáveis, né? Porque é essa ideia que nós queremos desenvolver, como é que nós vamos projetar um outro futuro. A partir dessa ideia da coletividade, a partir dessa ideia da sustentabilidade, porque nós vamos conseguir dialogar, sim, né, aí com a ideia do modelo de desenvolvimento e dos projetos de sociedade. Por quê? Porque eu não estou desatrelando o conhecimento das crianças de uma realidade prática.
né? Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço muito bem para os estudantes que chegam até as minhas disciplinas, meus componentes curriculares, que é: o que você trouxe do ensino médio para a sua vida? Quais foram os conhecimentos que você trouxe do ensino médio para a sua vida? A grande maioria olha para mim de uma forma bem direta e diz assim: nenhum. Eu não trouxe nada. Por que ela não trouxe nada? Porque é um conhecimento que não tem base em uma materialidade. Ele não se sustenta, porque ele não dialoga com a realidade. Apenas quando o conhecimento dialoga com a realidade é que ele pode ser ressignificado e ele pode ser promotor da vida, né? Então, nessa ideia e nessa perspectiva, eu penso que nós de terreiro, nós temos muito que contribuir, mas deixando bem nítido que isso aí eu vim amadurecer lá no materialismo histórico e dialético, né? Vai, Will, passa, querido, por favor. Então, de onde veio o Ossan? Né? É uma ideia que é importante para a gente começar, né? Ossan veio dessa região, né? Dessa região, desse redor, né? Dessa África aqui, de um lugar que hoje que nós conhecemos como Nigéria, que veio do povo Yorubá no 4º ciclo de escravização. Se você for, por exemplo, né, para outras nações religiosas, Angola, Jeje, você pode encontrar outras perspectivas, certo? O intuito aqui é fazer com que a criança entenda que o que você está falando ali não vai ser atrelado à macumba, vai ser atrelado à ancestralidade, à história, à geografia, à realidade africana, né? A um passado ou a um conhecimento que ele parte de África. Então, aqui, você pode apresentar os 4 ciclos de escravização para justamente estar contextualizando, né? O primeiro ciclo, que é a primeira metade do século XVI, que é de Guiné, o ciclo Banto, Angola e Congo, durante o século XVI, XVII e XVIII, o ciclo Gengifon, Benin, durante o século XVIII, e o 4º ciclo Nagoya-Yorubá, durante o século XIX, e o tráfico ilegal também, né? De onde é a referência dos ciclos de escravização? Deixa eu só ver se eu acho aqui. É de um livrinho do Pierre Verger. Aqui, ó. Fluxo e refluxo. Pierre Verger, o tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Baía de Todos os Santos do século XVII ao século XIX. Fluxo e refluxo. Certo? Mas se você for na internet, você vai achar detalhadamente... Will, como é o nome daquele site que a gente consegue ver até aquele site que o Veste me mostrou, que vai fazendo Slave.org. Eu vou aqui procurar e mandar um link aqui para vocês. Repete o nome, que falhou. Slave.org. Eu vou procurar aqui. Pronto, porque aí você consegue acompanhar todo esse processo, né, de embarcação dos escravizados até a chegada aqui ao Brasil, a partir desse site. Ele é fantástico. Pode passar, por favor, querido. Então, Ossan não quer destruir as plantas. Agora é o Itano, né? Agora é comigo. Vamos lá, vou dar uma contada nesse Itan. E aí eu vou usar da minha linguagem mesmo, do meu cotidiano, para vocês. Orumilá, ele era de uma vasta terra, de um grande campesinato. E
ele tinha um punhado de escravizados que ele utilizava para poder fazer os seus trabalhos, como limpeza da roça, como limpar o salão das visitas, já que ele recebia muitas pessoas que iam a ele pelos fins oraculares. E entre esses escravizados existia um chamado Ossan. Ossan foi designado para fazer a limpeza daquele terreno. Mas só que Ossan tinha uma história antes de ser escravizado. Ele havia encontrado, conhecido, muito tempo antes de ser escravizado, um gnomo de nome Aroni. Aroni, ele só tinha uma perna, muito similar ao Saci, que a gente conhece nos dias de hoje. E então, Aroni ficou muito amigo de Ossan e foi ensinando para Ossan os segredos de cada erva, de cada folha, para que ele utilizar cada uma. Quando chegou no dia de que Orumilá chamou Ossan para capinar toda aquela terra, Ossan, sendo escravizado de Orumilá, foi até aquela terra e foi reparando que muitas daquelas plantas não podiam ser arrancadas. Ele foi dando a observação: Orumilá, não posso arrancar essa erva, porque ela é muito boa para curar as dores de cabeça. Aí Orumilá, tá bem, ok, então pode deixar ela de pé. Aí ele passava: eu também não posso arrancar essa, porque ela ajuda a refrescar o corpo. E Orumilá, tá bom, ok, então pode passar. Também não posso arrancar essa, porque essa é boa pro pulmão, pra respiração. E Orumilá, tá bom, ok. E de tanto Orumilá deixar, ele percebeu o quanto aquele mero escravizado detinha muito conhecimento sobre as plantas. E assim por diante, Orumilá, que era esse babalaô, muito procurado por doentes, ficou muito interessado no poder curativo das plantas e ordenou que Ossan ficasse junto com ele nos momentos de consulta. Orumilá, junto dos seus poderes oraculares, foi ajudando a Ossan a nomear cada folha daquela, cada planta daquela, e criou esse grande acervo das ervas miraculosas. E assim Ossan foi ajudando Orumilá a receitar as folhas para cada doença, para cada enfermidade, e acabou sendo conhecido como o grande médico que ele é. Muito bem, tio Will. Claro, conhecendo o Will como eu conheço, se ele fosse fazer, né, essa contação de história para crianças, ele ia fazer uma performance, ele ia levar as folhas, ele ia cair no chão, enfim. Só não podia receber o sonho na escola, viu, Will? Mas, pode passar, pode passar. A ideia aqui, realmente, é que a gente, né, comece a plantar a semente, né, de uma perspectiva educativa, em que as crianças se aproximem desse universo, né, a partir de uma identidade positiva, né? E a identidade positiva que a gente traz aqui é a identidade de um orixá, de uma divindade africana, né? Uma divindade africana que é promotora e agente da vida, da medicina, do desembaraço, da potencialização das nossas existências, responsável pela luta e sobrevivência da população negra e de todos os seus descendentes aqui. Então, para além de uma educação que vai dialogar com o contexto ambiental, para uma educação que vai dialogar com um cenário de contextualização das suas realidades a partir do ecossistema presente naquele cenário, seja ele urbano ou rural, né, nós vamos estar trazendo a aplicabilidade da Lei 10.639. Passa, Will, por favor. Então, a ideia é que, a partir dessa aula, contando o Itan de Ossan, falando desse processo de escravização, da chegada dele aqui,
da ideia do processo ou desse conhecimento popular que ele traz, desse conhecimento de uma etnobotânica, né? As crianças também entendam que a planta, ela é constituída por partes importantes, que aí vem a própria ideia da raiz, né? Do caule, das folhas, né? Dos frutos. Entenda todo esse processo de funcionamento das plantas, as suas subdivisões, como cuidar da terra, e aí vai. Pode passar, Will, por favor. Como acontece, por exemplo, a relação da fotossíntese. Então, você imagine, por exemplo, eu estou dando uma aula de ciências, só que eu estou dando uma aula de ciências começando hoje por Ossanha, começando hoje por uma lenda. Então, por exemplo, como é que acontece a fotossíntese? Como é que é esse fenômeno? Né? Como é que acontece, por exemplo, a fotossíntese com as plantas? Que horas? Como é que é esse processo durante o dia? Como é que é esse processo durante a noite? Como é que é o cuidado com a planta a partir do momento em que eu tenho que ter um cuidado com a terra, a partir do momento em que eu tenho que cuidar daquele ser vivo, porque aquele ser vivo que não é importante para muita gente, pode ser arrancado e descartado, para mim ele é importante, por quê? Porque é um promotor de oxigênio, né? Apesar de que o pulmão vivo do planeta Terra, que todo mundo pensa que é a Amazônia e não é o oceano, né? E hoje a gente vai também fazer essa discussão, que ela é muito importante. Como é que uma planta ela pode ressignificar, por exemplo, o cuidado que as crianças vão começar a ter a partir dessas sementes de identidades ecológicas e sustentáveis que elas vão começar a ter, né? Então, a transformação de oxigênio em gás carbônico, a importância, por exemplo, da luz solar, quem é o Sol, qual a importância do Sol. Então, se você for, por exemplo, aí você já pode jogar um outro Itã de Obaloaê. Quem é o Obaloaê? Quem é o Sol para a gente? Né? Quem é o Obaloaê? Enquanto os evangélicos chegam e dizem que é o demônio das palhas, nós vamos dizer que ele é o homem mais belo e se esconde embaixo das palhas. Por quê? Porque ele é o próprio Sol. E aí você vai desenvolver um outro cenário, já contando uma outra história. Vai, Will, continua, querido. Para que servem as plantas? Né? Para que servem as plantas? Pode passar. E aí, como nós estamos trabalhando com crianças, né, tem que ser bem detalhado, bem fazendo a performance que o Will vai desenvolver na escola, no ensino fundamental, que é a produção do oxigênio, e aí a troca de axé, na verdade, a troca de axé. Por isso é que é importante a gente falar de axé, porque é uma troca. Enquanto eu estou dando o gás carbônico para as plantas, né, elas nos dão o oxigênio. Só que, durante o dia, elas têm um comportamento. À noite, elas têm outro comportamento. Vai, Will. Passa, por favor. Como, por exemplo, nós podemos desenvolver na mentalidade, né, ou nesse processo educativo, a criação de identidades em que as crianças pensem em produzir os seus próprios alimentos, né? Produzir os seus próprios alimentos. É muito interessante que a gente também compreenda que, é até uma discussão que a gente tinha muito nos processos educativos da educação do campo, que hoje os quintais produtivos, eles estão esvaziados. Hoje os quintais produtivos, nos quintais das nossas avós, né, que tinham nas casas das nossas avós, eles tinham, por exemplo, grandes produções de plantas medicinais, de plantas em que e produtos alimentícios que a gente pudesse estar trazendo para o nosso prato. E hoje em dia nós só temos mais flores. Por quê? As plantas medicinais, elas quase não existem. Então, como é que nós vamos desenvolver também nas crianças a ideia em que nós vamos
transformar todos os espaços que nós temos em espaços de produção de alimento. Em espaços de produção de alimento. Então, no lugar da criança cuidar de uma roseira, por que não plantar, por exemplo, um pezinho de tomate, né? Ou um pé de alho, ou um pé de pimentão, ou cebola, cebolinha, coentro, e aí vai. Vai, Will, passa, querido. Produzem substâncias essenciais para a nossa saúde, principalmente as medicinais, né? Uma das questões maiores hoje também, uma das indústrias mais ricas é a indústria farmacêutica. Isso é muito importante que a gente defina, porque a indústria farmacêutica ela vem ser grande promotora desse processo de distanciamento da agricultura familiar. Por que, professor Lincoln? Porque eles querem ganhar bilhões. Então, se eles querem ganhar bilhões, eles querem que nós tenhamos doenças, tenhamos vidas menos saudáveis, né? Vidas adoecidas. Então, todo esse processo de adoecimento, ele também faz parte desse processo de alienação e desse processo de manutenção da colonialidade. Só que aí, como é que essa ação contra-hegemônica, ela começa dentro da escola, com reflexões como essa. Ah, tia, eu estou com dor de cabeça. Qual chá que eu posso utilizar para dor de cabeça? Ah, tia, eu estou com dor de barriga. Qual chá que eu posso utilizar para dor de barriga? Ah, tia, eu estou com coceira. Qual é a planta que você pode utilizar para aquela coceira? Né? Você vai dando outro significado ao mato, à ideia do mato. Você vai entendendo que toda planta, que assim como o San diz, toda planta tem um orixá, toda planta ela vai ter uma ação na natureza e ela vai ter, a partir daí, os princípios ativos, né? Will, pode passar. É possível usarmos as plantas na nossa escola? Eu lembro muito bem de uma ação que a gente... não é nem que a gente, né? Eu só me aproximei dessa ação para levar os estudantes de uma disciplina que eu tinha, que era Educação do Campo, para visitar essa horta-escola, né? Eram 5 salas de aula, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? Então, de segunda a sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda a sexta-feira, os alunos, né, e alunas, as crianças do primeiro ao quinto ano, elas iam visitar a horta. Na primeira hora da segunda, de 7h30 às 8h30, ia o primeiro ano. Eles tinham 1 hora na horta por semana. Então, naquele momento, eles cuidavam daquele canteiro do primeiro ano. Se fosse, por exemplo, chuchu que estivesse ali, um exemplo, né? Pimentão, couve, eles tinham o canteiro do couve. Então, eles começaram a ter o hábito de fazer aquela festa, porque era a hora que eles esperavam para extravasar tudo, para cuidar, era a aula que era diferente, era a aula que era adorada. Ali eles iam saber, por exemplo, onde é que as vitaminas estavam presentes naquela plantinha, qual era o significado das vitaminas, onde é que ela podia agir no corpo, como é que aquela planta poderia ser utilizada na alimentação, e elas passaram a comer, porque elas cuidavam, e quando estava no período de colheita, elas colhiam, né? Colhiam, levavam para a merenda, a merendeira preparava, o que fosse a mais era levado para as casas das crianças, e as crianças começaram a ter os hábitos alimentares alterados. E a pedir aos familiares, aos pais, né, que trouxessem as verduras para dentro do cardápio. E, consequentemente, a mudar os hábitos alimentares das famílias. Isso, na minha perspectiva, é uma mudança de um contexto, né, familiar, civilizatório, de olhares, porque uma criança que cresce em um cenário como esse, ela vai ser, possivelmente, um adulto mais saudável, né? Um adulto que não venha a desenvolver o câncer,
exemplo, né? De uma forma utópica, já que todos nós nascemos com células cancerígenas. Pode passar, Will. Como é que a gente pode hoje estimular as crianças a fazerem suas próprias hortas, nas suas próprias casas, já que cada vez mais o nosso espaço ele fica menos reduzido? Quer dizer, mais reduzido, né? Mais reduzido. Como é que nós podemos, por exemplo, trabalhar a reciclagem, né? Pode passar, querido. E aí a gente pensou em trazer realmente essa ideia que muita gente vem desenvolvendo, que são as hortas verticais, reutilizando as garrafas PETs, né? Todo mundo sabe que uma garrafinha dessa vai passar muitos anos para se decompor normalmente. Então, a ideia é que elas sejam reutilizadas. E aí, a reutilização aqui vai através... a reciclagem vai através de uma horta vertical. Pode passar. Imagine só, se você tem uma turma de 5º ano, né? E você faz um projeto para que a criança ela comece a desenvolver ou projetar a construção de uma horta vertical na casa dela, com auxílio dos pais, com auxílio da família, né? Como é que isso pode ser utilizado pela matemática? Como é que eu posso trabalhar matemática e ciências juntos? Matemática, ciências e implementação da lei. Matemática, ciências e implementação da lei, etnociências, plantas medicinais, e aí você tem uma infinidade de possibilidades que você pode ir desenvolvendo, porque isso aqui pode virar um projeto para cada casa, para cada criança, já que nós estamos no ensino remoto hoje. Então, como nós estamos no ensino remoto, como é que as crianças podem fazer esse projeto com o auxílio dos pais? Por exemplo, na disciplina de ensino de Ginga, né, eu tinha alunas que estavam no infantil, então elas começaram, no infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, a projetar instrumentos musicais para trabalhar a musicalidade na capoeira. Então, foi que elas fizeram o desenvolvimento de tambores a partir de latas, desenvolvimento de cachixis, né? Tambores, cachixis e pandeiro. Tudo isso com materiais reciclados, para ensinar as crianças, né, a questão dos ritmos e toques, da própria musicalidade. Então, já que a gente vai desenvolver, né, vai projetar, por que não direcionar essa perspectiva toda para dentro da escola, para dentro da sala de aula, ou então para dentro das casas através de projetos? Pode passar, Will. Desenvolvendo, por exemplo, aqui já pode ser a inserção de uma outra, né, de uma outra aula, a ideia do trabalho com a terra, né, a reutilização de tudo aquilo que está ali dentro da cozinha, que antes era considerado como lixo, e hoje pode ser reeducado ou revisto como adubo para que a construção de uma terra boa, né, ou a transformação de uma terra que antes era imprópria em uma terra boa para o plantio, né, e aí vendo todo o cenário que, por exemplo, como é que chama, hein, Will? Eu esqueci o nomezinho agora, que tu faz a composteira, né? Composteira. Da montagem de uma composteira, né? Da criação, por exemplo, como é o nome daquele churumezinho que sai da composteira, que você dilui na água? É chorume mesmo. Pronto. Que sai da composteira, que você vai diluindo na água, para também estar fazendo uma irrigação nas plantas, e aí sendo a vitamina para as plantas, né? Só a partir das cascas, das verduras, enfim. Não é resto de comida, viu, gente? Vai, Will, passa. Will, briga muito comigo. Isso aqui não é resto de comida, não, Pai de Santo. Então, vamos aí. 4, né? Escolher sementes e mudas de suas localidades para plantarmos nas garrafas.
Por quê? Qual o significado que você vai dar à ideia da contextualização da sua educação? Né? Então, por exemplo, tem plantas do semiárido que elas não vão nascer no sul. Tem plantas do sul que elas jamais vão conseguir se sustentar aqui no semiárido. Plante um pé de alecrim para ver se ele fica. Agora, plante um pé de alecrim em um local mais frio, que ele fica, né? Eu fiquei em pânico uma vez que eu fui numa região quilombola, de comunidades quilombola, lá no Rio Grande do Norte, em cima de uma serra chamada Porto Alegre, o nome da comunidade, da cidade. E aí a mulher estava com uma vassoura feita de alecrim, varrendo o terreno, entendeu? Eu disse, minha senhora, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Aí ela, como é que você barra o terreiro lá na sua terra? Aí eu disse, é com palha de carnaúba, né? É com vassourinha, né? Não é com alecrim. Mas para ela era um contexto natural, normal. Então a gente tem que entender como é que esse processo de uma educação contextualizada ele pode dialogar para que todo esse cenário ele seja muito bem pensado e armado, né? Vai, Will, passa. Acho que a gente já está finalizando. Aí a ideia, né, que seja feita com as crianças a organização das garrafas, na organização das garrafas, das plantas, trazendo aqui a utilização da água, a água que vai cair nessa primeira também vai cair nas outras demais. Então, é uma irrigação que ela pode ser coletiva também, e ela pode ser feita em espaços simples da casa. Então, não é uma coisa impossível, não é um cenário impossível, é um cenário de cuidado e de vida que é possível para a grande maioria das comunidades. Pode passar, Will. O que aprendemos hoje com o SAN, né? Aí seria esse processo de finalização já da atividade. Ok. Então, isso aí é só uma possibilidade de trabalho a partir de um Itam. Um Itam, uma lenda, né? Se você pensar que nós, dentro do terreiro, nós conhecemos dezenas e centenas, se você pensar que nós, dentro dos terreiros, temos muitos outros conhecimentos que não estão ressignificados no mitologia dos orixás, eu acredito, né, que o desafio maior, né, vai ser o enfrentamento ao racismo religioso. Mas os caminhos de ruptura, eles já estão armados, eles já estão montados, já estão abertos. Outros já fizeram. Hoje, realmente, é como eu venho dizendo no curso Exu nas escolas, nós precisamos hoje, primeiro, nos posicionarmos para reposicionarmos a figura dos nossos ancestrais e promover identidades positivas. Agora, gente, é com vocês. Quero ver o que é que vocês dizem aí. Pode parar a apresentação, Will. Professor, boa tarde. Estão me ouvindo aí? Sim. Legal. Professor, eu queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade sobre esse curso Pedagogias, que já teve um resultado positivo aqui dentro da nossa cidade no mês de maio, agora celebrando o 13 de maio, seria 133 anos da libertação dos escravos. Foi a primeira vez que a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, fez um reconhecimento e veio ao Ilê Axé Xanilá prestar uma homenagem e tal. Tudo isso através do projeto Pedagogias que nós começamos vamos dizer assim,
procurar difundir, disseminar esse conhecimento. Agradecer também ao Gerson e à Veríssima, que proporcionou um link sobre uma aula muito bacana também que teve lá na USP São Paulo. Foi muito bom. Bom, entrando agora no assunto, professor, construir modelos de aprendizado. Essa é o X da questão. Isso que o senhor colocou, muito bem posto, muito bem trabalhado, para nós aqui, que nós estamos inseridos dentro de um terreiro, não de uma classe, de uma sala de aula, eu vejo muito o lado de, primeiramente, instruir, formar e divulgar e propagar esse axé, esse conhecimento, às pessoas do próprio terreiro, que eu tenho visto terreiros que as pessoas estão presas ali em torno de um zelador, de uma casa, mas que não desenvolve, não anda, não faz. Então, a esse eu digo, o axé precisa ser espalhado, distribuído. Nisso, que o senhor foi comentando, eu alenquei aqui 8 tipos de coisas que nós podemos fazer e que algumas já realizamos. Uma delas, muito bem colocada e posta, que é o Ossanha. O Ossanha é fantástico. O Ossanha, ela preenche quase todos os campos. Dentro dos campos que eu vejo aqui, eu começo com o ferreiro de orixá. O conhecimento dentro da ferramentaria, primeiro, sem ferro, a descoberta do ferro na África, vamos voltar à África, que foi de onde tudo se originou, e há estudos que comprovam que todo ser humano, seja qual raça, descende do africano, apenas houve uma transformação na pigmentação. Então, o ferro que veio, a transformação que o ferro trouxe dentro da vida de cada um de uma faca, tudo. E dentro de um terreiro, o ferramenteiro de orixá, aquele que constrói as ferramentas, enfim, tudo que se relaciona ao ferro, à instrumentação, à oficina, e cabe perfeitamente a física, as temperaturas, os graus Kelvin e principalmente a geometria. Não se trabalha no ferramenteiro sem o 3.15. O 3.15 é o famoso pi, onde determina o círculo que faz os ferros que vai nos aros dos atabaque, no arco de Oxóssi, enfim, nas curvaturas dos garfos de Exu, enfim, é uma infinidade de conhecimento dentro do ferreiro de orixá, e é uma coisa que praticamente é raro hoje em dia encontrar um ferreiro mesmo. Normalmente, esse profissional, vamos dizer profissional porque ele vive disso, é substituído por serralheiros, que faz aqui um quebra-galho, um acordo. A segunda que eu elenco é a melipolinicultura. A melipolinicultura é a criação de abelhas da fauna brasileira, ou seja, abelhas que não possuem ferrão, como o jataís, mandaçaias, abelhinhas pequenininhas, que se criam em apartamentos, em escolas, que entra muito bem no campo, tanto infantil como no de adulto, utilizando assim na polinização, nas plantas, o benefício grande que as abelhas traz, e entra todo esse conhecimento da Ossanha. No terceiro, é o que o senhor bem colocou, é o viveirista. O viveirista é aquele que prepara as mudas, as plantas, e tudo isso gera recurso, porque eu vejo mais o lado do jovem, o jovem ele precisa de trabalho, então ele precisa de recurso. E tudo isso é uma forma dele não só ficar preso na subjetividade, ele colocar em prática, ele ganhar dinheiro com isso. A quarta que eu alego é o oleiro. Não existe matriz africana sem um oleiro. Quem é que faz os alguidar? Quem é que faz as quartinhas? Quem é que faz os utensílios de barro que nós utilizamos, a moldagem de Exu, tudo? É o oleiro. O conhecimento que vem de conhecer o orixá Onilé, o orixá da terra, aí entra as itãs de Onilé, de conhecimento da terra, da preparação do barro, e já entrando nesse lado, a criação de um próprio minhocário, criar minhoca, e a minhoca vai gerar humus, e esse humus vai ser vendido, enfim, criar um gongolário, é a mesma coisa do minhocário, só que do gongo, isso é custo zero praticamente, mas que vai gerar recursos, conhecimento e vai ser introjetado. Os 5 que eu elenco é o marceneiro de axé. Tudo dentro do axé passa pelo ferro e passa pela madeira. O marceneiro de axé é o que constrói as colheres de pau, o sapoti, a parte da estrutura dos atabaques, enfim, uma série de coisas. Até o opeleifá que se joga tem que ter um conhecimento. A marcenaria, aí isso envolve o conhecimento de madeiras, os tipos de árvores, todo tipo de plantas que pode ser usado, que são boas para ser utilizados. A sexta
é a costura, uma oficina de costura. Em relação aos tecidos, a moda africana, o vestir, o tratar, a beleza, o cuidado, que desperta muito interesse nos jovens. A sétima, eu elenco essa uma oficina relacionada mais à parte mais jovem, é oficina de pipa, papagaio. Vários tipos de papagaio, construção de cataventos e moinhos de ventos, onde vai se trabalhar na parte de ciência, a meteorologia, o aproveitamento da energia eólica, tudo isso que está muito em voga hoje em dia. E oitava, é uma oficina de percussão. Todo jovem gosta de estar sempre batucando em alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, a construção de birimbau, que é muito simples e fácil, de chequeré, de agogô, e oficina de rítmica. Então, esses são os caminhos que eu acho que dá para se trabalhar, no meu caso, dentro de matriz africana, para que as pessoas que vão adquirir esse conhecimento possam estar levando para fora, para as escolas. Mas é isso aí. Muito obrigado, professor, pela essa oportunidade. Valeu. Tem muita coisa que a gente pode pensar em trabalhar, só tem que desenvolver, né, esse caminho direitinho para tentar mostrar sempre às pessoas que existem possibilidades reais, né? E aí a gente sabe de todo esse contexto que nos rodeia cotidianamente no terreiro. Gente, o Will teve que sair, e aí ele pediu licença, que para mim no privado, mas pediu para vocês assinarem a frequência entrando nesse formulário que está aqui do lado, tá certo? Que está aqui no chat. Quem mais tem pontuações a fazer sobre esse nosso momento de hoje? Tá lá, muito obrigado, viu? Eu acho que nós temos muito que tentar realmente dialogar. Professora Célia, quer falar primeiro? Levantou a mãozinha. A Ana também. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, a bênção, professor. A bênção a todos, um abraço. O que eu quero pontuar é o seguinte: essa questão de trazer a nossa história, os nossos contos, os nossos conhecimentos para a sala de aula, principalmente no ciclo 1, eu sou recentemente aposentada. Eu acabei de sair de sala de aula agora, né? Mas isso é um trabalho que eu fiz durante muito tempo, muito assim, por debaixo dos panos. Muito por debaixo dos panos, né? E eu posso, cada vez mais, eu estou pensando, inclusive, em voltar à sala de aula, justamente por questões como as que estão trabalhadas dentro do pedagogia. Porque a gente tem muita história para contar, nós temos muito conhecimento. E, assim, eu parabenizo vocês todos, senhor professor, e todo mundo que faz parte da produção e da criação desse curso, que é uma coisa maravilhosa. A gente sabe que tudo acontece no tempo certo, né? Nós não temos, nem sempre as coisas acontecem quando a gente precisa. Mas eu fico pensando que peripécias eu teria aprontado se eu tivesse um Pedagogias no início da minha carreira, né? Eu comecei minha carreira em 87 e esse espaço de falar da coisa do negro, da cultura, é muito difícil. E uma coisa que inclusive, eu gostaria de pontuar é que justamente esse discurso de que a coisa do negro é demoníaca é a primeira fala que a gente encontra. Então, o que eu desejo a todos, a mim também, né, olha, que o couro fique grosso para a gente levar à frente, porque as barreiras são muitas e a necessidade de ocultar, de fazer com que seja entendido como algo ruim é muito grande. E, por exemplo, trabalhar essa questão da BNCC, que o senhor está trazendo, professor, é uma das últimas conversas que eu tive com a última turma que eu tive, que foi maravilhosa. Eu fiz um trabalho com eles de caçar a ancestralidade deles, o que eles tinham e tudo. E aí, no final do período, né, acabou que um trouxe, né, uma história que, na verdade, fazia parte de todos, que era a coisa de ter uma avó negra que benzia todo mundo.
que muitas vezes os tios e a família iam ao médico, mas o crédito dado ao médico já não era tão grande, porque o remédio só era tomado depois do vencimento da avó. E depois que a avó fizesse um certo chá, ou uma certa sopa, ou uma certa comida, né? Então, é muito interessante para essa turma surtiu esse efeito de empoderamento deles enquanto pessoas, enquanto a descendência deles, a coisa de gente que tinha negro e índio no meio da história, que é uma coisa que quase nós temos. Então, essa coisa é possível, mas a gente tem que dar realmente com o couro grosso, porque o negócio é feio. Mas não tem importância, porque a gente sabe transformar em bonito, né? Então, é o que eu gostaria de colaborar hoje com a minha fala em relação a esse processo todo, tá? Um abraço. Obrigada. Obrigado, professora Célia. Eu acho que era o Jorge, Ana, antes de você. Oi, boa tarde a todos vocês. Eu estava falando fez essa lista, né, de conhecimentos que a gente pode estar explorando. Por exemplo, eu fiz o curso de torneiro mecânico, mas eu nunca fiz essa relação de todo esse conhecimento com a história do povo africano. Então, mais recentemente, até nos módulos anteriores, eu fui pesquisar alguma coisa por conta do curso, né? E aí eu fiz uma ligação entre a questão da geometria lá no tempo do Egito e a apropriação que depois os gregos fizeram e foram trazendo para a história, mas não aparece a nossa história no meio, né? Então, assim, por exemplo, na computação gráfica hoje, que está em todo lugar, né, tem toda uma história que pode ser explorada, né, em termos assim de mostrar que os conceitos de geometria, de matemática, etc., que estão ligados ao povo africano, precisam ter também esse reconhecimento, né? Então, não é só um lado ou só o outro, mas mostrar que tudo está interligado, né? E, de uma certa forma, isso pode ser feito com baixo custo, né? No sentido de que, aí já pensando nas pesquisas que eu tenho feito com relação à computação gráfica, etc., e programação de computadores, as linguagens que estão disponíveis na internet, muitas delas são gratuitas. E os computadores, as coisas que nós temos em casa, processam isso com uma certa facilidade se a gente não for querer fazer gráficos pesados. Mas o importante não são os gráficos pesados, mas é mostrar toda essa origem da matemática, que pode ser comprovada com novas tecnologias, cruzar todo esse conhecimento milenar que existe, né, e apresentar para os meninos e para as meninas. E daí trazer essa questão, por exemplo, da ciência das plantas, que pode talvez ter simulação ou não, trazer para o mundo real, que se faz necessário a gente tocar a terra, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, quando a professora Célia falou agora da experiência dela com ensino fundamental, e você imagina ela conhecendo um pouco mais dessas tecnologias e podendo formar as outras professoras que estão vindo agora, que agora ela tem mais tempo para pensar, não tem que ficar com milhões de crianças na cabeça, e que aí não dá tempo, né? Então, assim, a gente pode criar um círculo de conhecimento muito forte, que vai se beneficiar todos nós, né? Desde todo aquele conhecimento que o Tauan mostrou agora há pouco, até as coisas que estão daqui para frente para chegar para nós. Então, talvez isso torne para as crianças um elo importante para que tudo fique mais equilibrado. Jorge, eu acabei de colocar aqui 2 artigos do professor Henrique Cunha Júnior, né? Sim. O professor Henrique Cunha, ele é um professor muito conhecido da gente aqui no Ceará, porque ele é professor titular da engenharia elétrica, mas ele desenvolveu muitos trabalhos na pós-graduação em educação. Tá. Então, o desenvolvimento dele aqui foi na área de arte afromatemática.
matemática, né? Inclusive, ele teve na minha banca de qualificação e de mestrado. E aí ele tem muito trabalho discutindo a questão do Teorema de Pitágoras, da matemática justamente no Egito, né? E da ressignificação e da apropriação que foi feito dessa matemática. E aí são trabalhos fantásticos. Eu coloquei 2 artigos, se vocês tiverem interesse, eles estão aqui no link aqui para a gente. Agora a Ana, depois de Areli. Boa tarde, saudação a todos, a bênção, pais, mães. Boa tarde. Eu trabalho na periferia de São Paulo com educação básica. Até o ano passado eu trabalhava de 1º ao 5º, e agora eu trabalho de 6º ao 8º e a EJA também. Aí eu fiquei com uma dúvida, desde a semana passada eu estava pensando. Eu trabalho com artes e o ensino de ciências não é algo assim tão... Assim, não domino, né? A arte já é mais fácil. E nós fizemos uma pesquisa com essa ideia de aproximação, eu até apresentei no primeiro módulo, sobre o grafismo em vários países africanos. E aí eu não sabia também que o grafismo era a representação dos elementos da natureza. Então, a pessoa que, né, as comunidades, os grupos étnicos faziam estudos sobre casco de tartaruga, sobre as folhas, aqueles veios, né, das folhas, cascas de árvore, enfim. E todas as pesquisas que as crianças fizeram, nesse processo, a gente descobriu que cada pessoa, cada componente da comunidade se sentia parte da natureza, que é um fundamento que a gente está trabalhando bastante, que não tem, quando a gente trabalha os processos de reciclagem, toda essa questão ambiental também, não tem jogar fora. O fora não existe. Então, qual é a nossa postura, qual é a nossa conduta dentro desse dia a dia, com o nosso lixo, por exemplo, o que a gente pode mudar no nosso comportamento que vai refletir, né, na melhor qualidade de vida para todos e com os cuidados com o planeta. Depois dessa pesquisa, nós fizemos da figura plana, partimos para caixinhas, embalagens de presente e tal, porque estava presente a geometria muito, né, de uma maneira muito profunda. E descobrimos que o Egito foi o país que tinha a primeira tatuagem, então para eles foi uma descoberta fantástica. Né? E percebemos assim que há um envolvimento daí, mas não está falando exatamente, estritamente assim, como nasce a planta, como isso, como aquilo, mas há uma aproximação com a natureza também. Então o trabalho que nós vamos fazer, né, do planejamento, pode ser nessa linha, pode ser na perspectiva da arte, ao invés de exatamente de ciências. Pode, mas é justamente o que tu está dizendo, não está separado, entendeu? Tá. A conclusão é essa que você chegou. Os conhecimentos, eles não estão dissociados. O modelo cartesiano, ele nos sectarizou. Ele nos colocou em uma formação disciplinar. E a perspectiva africana e afro-brasileira é justamente esse complexo. Por quê? Porque é orgânico e ancestral, então não está dissociado. A artes vai estar ligado à natureza, né? A artes vai estar ligada à ciência, a arte vai estar ligada à geografia, vai estar ligada a tudo. Então, se você der uma olhadinha nesses 2 artigos aqui, por exemplo, né, que eu coloquei, deixa eu só abrir um aqui para mostrar para vocês. Ó. Olha aqui o que o professor Henrique Cunha ele discute. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Apareceu e sumiu. Voltou. A arte Sim. afro-etnomatemática, né? África e afrodescendência. Nesses 2 artigos aqui. Então, dentro desse artigo aqui e desse outro artigo aqui, ó, que está aí no link, deixa eu tentar baixar aqui. Vamos ver aqui. Acho que é esse primeiro aqui. Afromatemática e filosofia em 4 exercícios na sala de aula.
Então, ele vem dizendo aqui, por exemplo, né, da herança, das filosofias africanas e geométricas, a simetria na arte, a própria ideia tá conseguindo, vocês estão conseguindo ver, né? Sim, sim. Sim? Pronto. A simetria na arte, né? A simetria no Egito Antigo. Então, a matemática africana, ela não está dissociada, porque aqui você está discutindo tudo interligado. Então, por exemplo, quando a gente fala Teorema de Pitágoras, os africanos já sabiam construir um triângulo retângulo muito antes de Pitágoras. Mas como é que foi apropriado, né, por uma pessoa esse conhecimento e ressignificado nessa ideia da matemática, né? Então é interessante que a gente desconstrua. Não está nada desconectado, tem muita coisa que a gente pode tá trazendo para dialogar. Jareli queria falar também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Boa tarde, gente, a todos e todas e todes, né? Saudações, benção, quem é de benção. Queixu, Oiá e Xangô, né? Nos abençoe pelo dia de hoje. Eu fico muito feliz toda quarta-feira nesse encontro, porque eu sinto muito forte mesmo a presença de Yansan e Xangô, né? Nesses encontros da gente. E aí, nessas falas, né? Eu sou professor também, atualmente eu estou trabalhando no primeiro ano do ensino médio, e aí todos os anos a gente estuda a civilização do Egito, da África, né? E aí eu percebo ali, porque infelizmente na estrutura que eu trabalho aqui, o Estado ele já vem, né, com aquele modelo engessado e a gente tem poucas possibilidades de expandir aquilo que a gente gostaria. E aí eu vejo como os alunos se interessam. E eu me lembro também da minha época de escola. Vai passar o carro de som aqui. E eu lembro que na escola eu me interessava muito pelo Egito, pela África em si. Eu ficava encantado em relação às outras civilizações, né? E eu não entendi aquilo. Eu passei muito tempo sem entender, porque minha família é católica. Eu sou a única pessoa de axé dentro da família. E eu ficava sem entender qual era o meu encantamento com a África, com os faraós, né, os grandes imperadores, as formações do Egito, e eu tinha um encantamento. Eu chegava em casa, eu ia pesquisar. Na época a gente não tinha internet, eu tenho 34 anos, então na época a gente não tinha internet, eu ia pesquisar em livros, tinha a enciclopédia Barça, que eu lembro que um tio meu, que era fazendeiro, tinha, e eu ia para a enciclopédia Barça procurar saber sobre o Egito, que era aquilo, como aquele povo fazia aquilo, porque não era possível. E eu vejo isso hoje em alguns alunos meus, que quando termina a aula, os alunos vêm, professor, vem cá, como é isso aqui, papai? E aí é a oportunidade que a gente tem. E dentro do próprio terreiro, infelizmente, o nosso povo também não tem acesso a esse conhecimento. Né? Não tem. Aí quando eu falo assim, gente, o código binário do computador é o mesmo que é utilizado no jogo de búzios. As pessoas ficam assim, como? É possível isso? Eu digo, o povo africano já trouxe esse conhecimento. Então, assim, quantas oportunidades nós perdemos até aqui, né, de mostrar às pessoas o que é realmente essa cultura africana, esse saber africano. E é isso mesmo que me incomoda, que me inquieta, e quando eu vi o curso Pedagogias, isso foi para mim um grande alento, porque eu disse, tem gente pensando igual, né, e tem muita gente aqui pensando igual. Né? Então, a minha inquietação é exatamente isso, é que a gente procure essas estratégias, não só no ensino de história, né? Mas a minha dificuldade é exatamente essa. Então, quando eu vejo essa possibilidade desse ensino atrelado na matemática, na física, na química, em outras possibilidades, isso é muito salutar, né? Então, eu fico muito feliz. Todas as quartas eu estou feliz aqui com vocês, e eu espero que a gente consiga mesmo construir algo muito para além disso, né? E que a gente consiga revolucionar a nossa educação e a concepção mesmo, né, de legado africano na nossa sociedade. Muito obrigado a todos e todas. Como é que está essa inter-relação entre os búzios e os zeros e uns? Na verdade, você vai ver, assim, só pegando a deixa, né,
e Jareli dá, você vai ver que tem vários cenários de análise. Primeiro, a civilização Nago-Yorubá, ela fala de 10.063 anos, né? Enquanto nós estamos no ano 2021, os Nagos-Yorubás, os Yorubás, eles estão no ano 10.063. E aí, se a gente for para outras partes da África, nós vamos ter outro cenário. O Ifá, na verdade, né, que nós conhecemos como Eridilogum ou Meridilogum, como muitos, né, chamam, ele é, sim, pautado em um código binário, né? Ele é, sim, pautado em um código binário a partir da própria ideia do Ifá, que é ressignificada no jogo de búzios, né? Então, nós falamos hoje de 256 caminhos de interpretação que são ligados, por exemplo, né, a caminhos filosóficos de vida, a processos tecnológicos de potencialização de vida, que são os ebós, né? A medicina popular, através tanto dos ebós como dos banhos, né? De orientação de um contexto filosófico a partir daquela combinação, a partir daquele jogo binário, né? Então, não é só um adivinho que está ali. Claro, tem a ligação de interpretação que você vai fazer a partir do Exu falando aqui, né? Falando aqui. É tanto que tem gente que joga só, por exemplo, na adivinhação. Eu vou, deu 16, aláfia na sua vida, isso. Não é só isso, né? Quem estuda, por exemplo, Ifá, quem estuda Eridilogum, quem estuda todo esse complexo, como muita gente aqui estuda, faz essas leituras, né? A gente entende que tem todo um modelo filosófico por trás disso, por trás dessa combinação. E aí, é um dos momentos até que a gente pode abordar, porque, por exemplo, no curso Estudo nas Escolas, a gente traz essa ideia. Eu, quando fui fazer 2 formações com professores de matemática, eu levantei essa ideia, né? Eu apontei essa caminhada, eu acho que é muito interessante, e você veja que não tem nada desligado, está tudo muito bem interconectado, mas é uma construção que quem está de fora do terreiro tem que ser apresentado muito, né, de forma, se eu não me engano, através da álgebra booleana, se eu não me engano, mas aí eu teria que pesquisar e trazer essa referência, eu posso trazer depois, para estar apresentando alguns artigos para vocês, né. Isso aí ia ser o meu projeto de mestrado, mas eu preferi estudar os pontos cantados e riscados, os pretos velhos, os rituais religiosos. Achava mais a minha cara na época. Mas sim, tem muita coisa escrita já sobre isso, tá certo? E eu posso trazer como referência, ou mandar no grupo, viu, Jorge? Para a gente tentar aprofundar. E aí, gente, que mais de comentário? Nós temos 4 minutos. Mais alguém falar? Eu queria saber, a Ana está em São Paulo, em que rede, Ana? Como? Eu trabalho na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, maior complexo habitacional da América Latina. Você está na rede municipal? Estou na municipal. Então estamos. Ah, que bom, eu estou em greve ainda. Isso aí está embolado, vixe, Maria. Meu Deus do céu. Mas acho que dá para a gente fazer uns trabalhos juntos aí. Principalmente na área de geometria. Eu trabalho bastante com Mancala também. A Mancala já é uma tradição na escola. Eu aprendi e consegui passar. Tá. Fiz com as caixa de maçã, porque não tinha como comprar, e deu certo. A gente troca umas figurinhas aí. Ah, que legal. Que também o Mancala você vai fazer essa associação através, né, dessa perspectiva binária. Então, é interessante que no nosso próximo módulo, que nós vamos caminhar agora, a gente vai se organizar realmente em grupos, né, e aí são grupos que eles vão ser construídos por afinidades de olhares, né, de perspectivas de trabalho, em que a gente vai poder conseguir desenhar o que a gente vem dizendo. Por quê?
Porque a ideia é que a gente faça agora a imersão em um laboratório de criação. Por quê? Porque não é só pensar filosoficamente, é realmente tentar traçar caminhos em que a Ana, que trabalha artes, ela pode trabalhar artes e história, artes e matemática, artes e física. O Jareli, que trabalha história, né, vai discutir artes e química, ou então história e química, como? Então, nós vamos conseguir pensar através dessa visão, que é bem mais complexa, que uma perspectiva disciplinar não vai dar conta, trazendo todo esse conhecimento africano que está dentro do terreiro. Então, tudo que o Tauá ele aponta, né, faz parte dessa dinâmica. Se você chegar dentro de um terreiro de candomblé, você trabalha a arte do começo ao fim. Você trabalha ciências do começo ao fim, você trabalha a saúde coletiva, você está trabalhando também a matemática. Então, tem muita coisa que nós vamos tentar amadurecer. É importante, né? Eu vi algumas pessoas saindo do grupo, eu acho que as pessoas ficaram com medo do ensino de ciências, mas saíram 3 pessoas do grupo. As pessoas estão com medo do ensino de ciências. Mas é importante que a gente diga que a caminhada ela é bem maior. Então, como eu disse, para mim, se ficar 5 professores e 5 pessoas de terreiro, ou 5 estudantes, eu estou tão feliz porque eu estou cumprindo a minha missão para com o meu orixá. Entendeu? E eu sou muito assim. Aquelas pessoas que já passaram, que já saíram, eu acho que a missão já foi cumprida a partir delas. Na parte delas já deu. Agora, as nossas outras, elas vão caminhar. A professora Célia quer voltar para a sala de aula. Mulher, não volte não, vai cuidar do terreiro, é melhor. Contribui de outra forma. Ai. Então, gente, estou brincando. É sempre uma quarta de animação, né? É sempre uma quarta de muito preparo para estar aqui com vocês. A minha parte do Will, do Cisco, né, e de tudo que a gente vem desenvolvendo, a gente comenta, a gente se preocupa, né? A gente tenta visualizar novas possibilidades que, a maioria das vezes, não é tão fácil, mas tentando dar o melhor na perspectiva de entender o nosso compromisso com a ancestralidade. E nós vamos fazer, sim, até o final. Muito obrigado por vocês estarem... Deixa eu só... Muito obrigado. Quer falar, professora Célia? Eu estou pensando muito na ideia que o senhor acabou de falar. Não voltar para a sala, mas alguma coisa eu vou fazer. Não sei o que ainda, mas eu vou. Vamos fazer dos nossos terreiros locais, espaços educativos. Espaços educativos. Vamos bater essa bola, vamos transformar essa sociedade, fortalecer os nossos. Porque enquanto tem muito evangélico discutindo o que nós estamos discutindo, projeto de sociedade, nós estamos muito desarticulados ainda, nós povos de terreiro. Sim, isso é uma verdade. Tem que disputar esses espaços mesmo. Gente, grande abraço para vocês. A bênção, certo? Obrigada. Que nossos orixás nos abençoe a bênção. Assim seja. Vamos juntos e conectados. Tá bom? Coloquei o e-mail aí, tá? Que assim seja. A bênção de todos. Boa tarde. Boa tarde.